Ora, boa noite a todas e a todos. Novamente aqui convosco, vamos desenvolver um webinar, Ciência do Cuidar, sobre a temática Cuidados Paliativos. A Secção Regional do Centro, de facto, tem procurado estimular a discussão de diversas matérias, diversas áreas. Hoje, cá, de facto, os cuidados paliativos, uma área fundamental, ainda a precisar de um forte incentivo e apoio, e, como é evidente, ser uma verdadeira aposta, neste caso, é começar pelo Estado e que também dos próprios profissionais, e em particular dos enfermeiros. É uma área que, na nossa ótica, faz todo sentido ser cada vez mais falada, discutida, bem trabalhada, porque, efetivamente, aquilo que se consegue com exercício de qualidade nesta matéria e nesta área em particular, promove resultados muito positivos para as pessoas, para os cidadãos, para as famílias e, como é evidente, também para as organizações. E, portanto, sem mais delongas, gostaria de parabenizar desde já a iniciativa que o Conselho de Enfermagem Regional teve ao suscitar este webinar e, portanto, agradecer à equipa do SER esta iniciativa. Como é evidente, agradecer a Patrícia Quintero o facto de, em representação do SER, estar aqui, de facto, a promover este webinar. Como é lógico também agradecer a três outras mulheres enfermeiras. Hoje é um painel feminino e muito bem. Desde logo cumprimentar a enfermeira Catarina Pazes, a enfermeira Ângela Simões, a enfermeira Filipa Freitas, desejar que efetivamente com o vosso contributo as centenas de enfermeiros que estão inscritas neste webinar possam reter conhecimento, possam efetivamente desenvolver pensamento crítico sobre os cuidados paliativos e que, acima de tudo, levem para os seus contextos estas ideias, estes conhecimentos e, de facto, possam aplicar em prol dos cidadãos, dos nossos utentes, aquilo que, de facto, melhor a ciência conseguiu compilar até agora. Portanto, bom trabalho, bom webinar. Obrigado a todos pela presença e bem-ajam. Primeira Patrícia Quintero. Ora, então, muito boa noite a todos e em representação do Sr. Enfermeiro Paulo Oliveira, Presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Centro, dou as boas-vindas a todos ao webinar Cuidados Paliativos, inserido na rúbrica Ciência do Cuidar. Começo então por cumprimentar o Sr. Enfermeiro Walter Amorim, Presidente do Conselho Diretivo Regional do Centro de Ordem dos Enfermeiros e todos os órgãos sociais presentes. Cumprimento ainda as nossas preleitoras, a Sra. Enfermeira Filipa Freitas e a Sra. Enfermeira Ângela Simões e a nossa moderadora, a Sra. Enfermeira Maria Catarina Pazes. Não posso deixar de enviar um cumprimento especial a todos aqueles que se inscreveram e que vão assistir a este webinar, com os votos de que seja extremamente proveitoso, repleto de partilhas, facilitador do desenvolvimento de competências e da tomada de decisão baseada na evidência e no estado da arte. Desejo que este evento seja um agente de capacitação, sensibilizando para a importância do enfermeiro assumir um papel ativo no seio de equipas verdadeiramente transdisciplinares, facilitadoras do acesso aos cuidados paliativos às pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida. Deixo ainda um apontamento de que é possível, ao longo das preleções, colocar questões no nosso bate-papo. E então, sem mais demoras, passo então a apresentar a nossa moderadora, a Sra. Enfermeira Maria Catarina Pazes, que é mestra em Cuidados Paliativos, pós-graduada em Gerontologia Social, em Cuidados Paliativos não oncológicos e em Cuidados Paliativos pediátricos. É presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos desde 2021. É enfermeira responsável do Serviço Integrado de Cuidados Paliativos Beja Mais ULS Baixo Alentejo e é professora adjunta convidada da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja. Passo-lhe então a palavra, Sra. Enfermeira Catarina. Enfermeira Catarina, pedimos para ligar o som. Boa noite. Em primeiro lugar, quero saudar a Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente a Secção Regional do Centro, por esta iniciativa,
quero cumprimentar o enfermeiro Walter Amorim e a enfermeira Patrícia Quitero por estarem aqui e por estarem a ajudar-nos neste momento tão importante. Eu concordo plenamente com o enfermeiro Walter quando diz que este é um assunto que nos interessa a todos e que precisa de ser debatido e conversado e discutido, e precisa de ser discutido entre nós, entre os enfermeiros, sem dúvida. O acesso a bons cuidados de saúde a todas as pessoas que estão numa situação de sofrimento depende de nós e depende daquilo que nós fazemos nos vários contextos onde exercemos a nossa profissão. Para hoje temos duas preletoras que nos vão ajudar a contextualizar tudo isto. Cada uma delas vai nos falar de contextos diferentes e vai ser muito, muito interessante ouvir as duas e depois podermos, de facto, ter aqui um momento de discussão e desde já o apelo a todos aqueles que nos ouvem, a quem eu também endereço os meus cumprimentos e agradeço muito por se terem juntado aqui neste webinar. Nós vamos começar, penso que vamos começar pela enfermeira Filipa, e se não for assim, digam-me se estou errada. A enfermeira Filipa Freitas é enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica, é mestre nesta área, é pós-graduada em cuidados paliativos pediátricos e é enfermeira na equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos e na equipa comunitária de suporte em cuidados paliativos pediátricos da ULS de Coimbra. Faz um trabalho extraordinariamente importante e, infelizmente, para as restantes zonas do país, que é quase único, não é único, mas é uma das poucas equipas que assegura os cuidados paliativos pediátricos no domicílio, da forma como esta equipa faz. Temos também a enfermeira Ângela Simões. A enfermeira Ângela é especialista em enfermagem médico-cirúrgica na área da pessoa em situação paliativa, é mestre em cuidados paliativos, é neste momento professora adjunta na Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, no Instituto Politécnico de Castelo Branco. Ia-me aqui a correr para Beja, não é? Mas não, é em Castelo Branco, que fique bem claro. E a enfermeira Ângela, que está agora a exercer a sua profissão como professora, tem uma vasta experiência também na prática clínica, continua a assessorar uma equipa especializada em cuidados paliativos em Castelo Branco, continua ligada à prática e continua muito, muito empenhada em ajudar-nos a todos, a nós que estamos na prática clínica, a melhorarmos a qualidade daquilo que fazemos. Então, começamos com a preleção da enfermeira Filipa Freitas. Por favor, tem a palavra. Muito obrigada, enfermeira Catarina. Agradeço também aqui a oportunidade de poder falar sobre esta temática. Aviso já que 30 minutos para cuidados paliativos pediátricos é pouquíssimo, por isso eu tentei focar-me assim nas pequenas áreas em que gostava que vocês soubessem como é que está o país e como é que está aqui a região centro. Vou aqui compartilhar a tela. Estão a ver? Conseguem ver, certo? Uhum. Pronto, então, como eu estava a dizer, eu vou falar um bocadinho no início sobre os cuidados paliativos pediátricos, assim, de um modo geral, o que é que são, a quem é que se destinam. Depois vou falar dos cuidados paliativos pediátricos como eles estão neste momento em Portugal e depois um bocadinho da parte domiciliária dos cuidados paliativos. Então, ao longo dos anos tem havido uma grande evolução a nível dos cuidados de saúde e é essa evolução que tem permitido a redução da taxa de mortalidade infantil, só que ao mesmo tempo também tem acontecido um aumento da taxa de sobrevivência de crianças saudáveis, claro, mas também das crianças portadoras de patologias incuráveis ou incapacitantes. E foi exatamente esse aumento desta taxa de sobrevida que levou à necessidade do aparecimento dos cuidados paliativos pediátricos. Então, existem várias definições. Eu trouxe-vos aqui uma que nos diz que é uma abordagem ativa e total. Começa logo no diagnóstico, portanto, não é na fase terminal, não é quando as coisas já estão a correr mal, é mesmo desde o diagnóstico e
pode acontecer, e acontece muitas vezes, não haver diagnóstico, e portanto é desde a altura em que se reconhece que a situação é grave e que vai necessitar de cuidados paliativos. Eles prolongam-se durante toda a vida da criança, inclusive para além da sua morte, no apoio ao luto da família. Abrangem elementos físicos, emocionais, sociais, espirituais, têm um enorme foco na qualidade de vida da criança ou do jovem e no suporte à sua família, naquilo que são os cuidados à criança. Incluem o controle sintomático, a provisão de períodos de descanso do cuidador e o acompanhamento então na fase terminal e no luto. Mas isto é só uma pequena parte, a fase terminal e o luto. E são um direito humano básico, embora haja uma pequena percentagem da população pediátrica que tenha acesso a eles no mundo inteiro e em Portugal em particular. E então, existe uma pergunta surpresa que podemos fazer a nós próprios: se ficaríamos surpreendidos se a criança que temos à nossa frente não sobrevivesse até ao seu 18º aniversário? E se a resposta for não, então é possível que aquela criança possa necessitar de cuidados paliativos. Existem 4 grandes grupos de doenças, em que se dividem as crianças que devem ser acompanhadas em cuidados paliativos. Isto não começa só quando as crianças já nasceram, portanto, agora cada vez mais se preconiza que os cuidados paliativos pediátricos devem começar na fase pré-natal. Portanto, todas as crianças que tenham um diagnóstico pré-natal de uma doença crónica complexa limitante ou ameaçadora de vida devem ser referenciadas para cuidados paliativos perinatais, pré-natais, neonatais. Já existe agora um grande desenvolvimento também nesta área e felizmente as equipas pediátricas também já estão a ter polos nas maternidades que trabalham em conjunto e a minha equipa é um exemplo disso. Nós trabalhamos já em conjunto também com a equipa da maternidade e já temos tido várias referenciações ainda in utero, o que faz com que seja possível conseguir atuar muito mais atempadamente e de uma forma muito mais eficaz. E então estas crianças que vão nascer ou que já nasceram com doenças crónicas complexas, limitantes ou ameaçadoras de vida e as suas famílias podem dividir-se nestes 4 grandes grupos. O grupo 1 é o das doenças que são curáveis, mas que podem causar a morte. É o caso, por exemplo, de alguns tipos de cancro. O grupo 2, vocês depois veem ali a trajetória naqueles tracinhos, não é? O grupo 1 é o verde, a criança pode evoluir para a normalidade, inclusive é ter alta de cuidados paliativos, ou então pode vir a falecer. O grupo 2 são as doenças que causam uma morte precoce, portanto as crianças morrem ainda antes da idade adulta, mas podem ter sobrevivências longas e como vocês veem é o tracinho que está mais comprido e um exemplo é o da fibrose quística. O grupo 3 são as doenças de agravamento progressivo, que não têm cura possível, como algumas doenças metabólicas, neurodegenerativas. E o grupo 4 são as doenças irreversíveis, que não são progressivas, mas que têm ao longo do seu percurso muitos agravamentos, muitas complicações e a criança acaba por falecer precocemente também. E aqui é o exemplo da paralisia cerebral, por exemplo. Em relação à referenciação, que crianças é que devem ser referenciadas? Existe um documento da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, bastante recente, do ano passado, que tem algumas recomendações para que esta referenciação seja o mais atempada possível e não haja tantas referenciações tardias como infelizmente ainda vamos tendo. E então, é preciso que a criança tenha um diagnóstico de doença crónica complexa ou limitante de vida, mas também algum destes itens que estão aqui descritos, não vou lê-los todos, nem interessa, depois vocês podem aceder a este documento se quiserem, ele está acessível online. Mas, por exemplo, quando é necessário estabelecer um plano individual de cuidados, para decidir limitações terapêuticas para crianças que estão mesmo na fase final de vida, como é óbvio, mas esta fase final não é uma semana, não é um mês, é uma morte prevista no prazo aproximado de 12 meses. Claro que isto é sempre muito difícil de prever, mas é só uma estimativa. As crianças que sejam referenciadas para transplante de órgãos, quando há dificuldade na gestão de dor ou de outros sintomas que sejam de uma intensidade moderada a grave, quando existem complicações com dispositivos no domicílio, por exemplo, crianças que são muito dependentes de domicílios para suporte de dispositivos para suporte de funções vitais no domicílio, crianças que estão ventiladas ou que estão com oxigênio de longa duração. E pronto, não vou aqui alongar mais porque temos pouco tempo. Se vocês estiverem perante uma destas crianças que acham que necessita de cuidados paliativos, está aqui o nosso e-mail.
e o nosso contacto, existe um telefone médico e um de enfermagem, podem contactar-nos, qualquer pessoa pode referenciar, inclusive a família. Já tivemos algumas referenciações que foram feitas a pedido da família, porque conheciam outras crianças que estavam já referenciadas. E claro que depois isso implica um contacto com a equipa médica assistente, mas de qualquer forma a referenciação pode ser iniciada por qualquer um de nós, está bem? Em relação às particularidades dos CPP, que os fazem bastante diferentes dos cuidados paliativos de adultos, para já começamos porque a criança e a família são uma unidade de cuidados, portanto, nós não cuidamos só da criança, estamos a cuidar da família toda. Depois temos aqui diferentes faixas etárias, como vos disse, cuidados paliativos pediátricos iniciam-se logo no pré-natal e, portanto, há crianças que ainda não nasceram, já estão a necessitar da nossa atenção e depois prolongam-se até ao início da idade adulta, portanto, até aos 18 anos e alguns, felizmente, conseguimos ainda prolongar além disso, embora não seja muito fácil ainda no nosso país. Mas, portanto, estas diferentes faixas etárias requerem que consigamos também dar resposta às suas necessidades em cada faixa do seu desenvolvimento. E, por cima, o seu desenvolvimento físico, social, emocional, cognitivo, todo esse desenvolvimento continua a acontecer e nós continuamos a ter que lhe dar resposta, ainda que a criança tenha uma situação de saúde muito complexa. Depois há uma variedade de patologias muito, muito ampla. Não estamos aqui centrados só na doença oncológica e, pelo contrário, a prevalência mesmo nos cuidados paliativos pediátricos é de doenças não oncológicas. A grande maioria dos meninos que nós acompanhamos são com doenças neurológicas e depois temos metabólicas, cardíacas, alterações cromossómicas graves e isso faz com que se tenha que dominar um amplo espectro de doenças e de problemas. Depois, como vos disse há pouco, pode não haver diagnóstico e isso faz com que não consigamos também ter um prognóstico, o que faz com que seja ainda mais difícil cuidar destas crianças e destas famílias. Muitas vezes, não sabendo como é que as coisas vão correr, é difícil direcionar aqui o nosso plano de cuidados. Depois temos muitas doenças raras que não chegam ou que habitualmente não chegavam à idade adulta, mas com este aumento da sobrevida já começam a chegar e, portanto, tem que haver transição para os serviços de adultos, mas quem vai atender estas crianças, que na altura já são adultas, são pessoas que nunca contactaram com aquele tipo de doenças tão raras. Além disso, pode haver vários membros da família com a mesma condição genética, e temos isso frequentemente, haver 2 ou 3 irmãos da mesma família que têm a mesma condição genética e que quando se diagnostica o irmão mais velho, por exemplo, só depois é que já nasceu o mais novo e então o diagnóstico é feito às vezes em simultâneo, o que faz com que a carga para estas famílias seja ainda maior. Depois, a esperança de vida destas crianças pode prolongar-se durante anos ou mesmo décadas. Nós temos crianças que acompanhamos desde o início da atividade da equipa, que foi em 2017, portanto, temos algumas que ainda acompanhamos. E isto também é um bocadinho diferente dos cuidados paliativos de adultos, em que as pessoas não vivem assim durante tanto tempo. Como vos disse, alguns podem precisar da transição para serviços de adultos. Há muitas crianças que, como têm as tais alterações neurológicas, têm também alterações de comunicação e, portanto, é muito mais difícil compreender os sintomas e gerir os sintomas que elas possam ter. A criança também mantém o seu direito a brincar e a aprender, portanto, ela precisa na mesma de ir à escola, se tiver condições para isso, apesar da sua complexa situação, e, portanto, nós temos que ajudar a que ela consiga manter a sua vida social ativa. Depois há uma grande limitação na disponibilidade de fármacos. Infelizmente, em Portugal, os fármacos pediátricos que são utilizados em cuidados paliativos são muito poucos e muitas vezes utilizamos medicação off-label. E também há aqui diferenças do metabolismo que têm que ser também tidas em atenção. Depois há as questões éticas e legais, como compreendemos todos, nomeadamente em relação à tomada de decisão, se a criança tem capacidade para tomar, se os pais podem tomar por ela, tudo isso também dificulta um pouco. E o impacto social e emocional que é ter uma criança com uma doença grave e limitante de vida, ou mesmo a falecer, mesmo para a família, para toda a opinião pública, é muito difícil de ver, às vezes vê-se na televisão, quando se fala de mortes de crianças, o choque é sempre muito maior e, portanto, aqui também acontece. Vamos falar então um bocadinho como é que estão os cuidados paliativos pediátricos em Portugal. Eles não estão onde nós gostaríamos que estivessem, mas de qualquer forma nos últimos 10 anos já houve uma grande evolução
e claro que vai continuar. Temos aqui este quadro que nos dá uma estimativa das crianças e jovens que têm necessidades de cuidados paliativos pediátricos em Portugal, e são quase 8.000 crianças aqui na nossa região centro. São perto de 1.500, e os diagnósticos mais frequentes são então do foro neurológico, cardiovascular, oncológico e genético perinatal. Em relação à evolução dos CPP em Portugal, ela começou, como vos disse, há mais ou menos 10 anos, portanto, ali em 2013 houve a primeira pós-graduação na Universidade Católica Portuguesa em Cuidados Paliativos Pediátricos e continua a ser a única que existe no nosso país. Antes disso, tudo era muito direcionado para os cuidados paliativos de adultos. Em 2014 criou-se o grupo de trabalho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde para os CPP, que fez um documento onde fala bastante sobre a necessidade de implementar os cuidados paliativos em Portugal, pediátricos, e como é que isso deve ser feito. Só em 2018 é que houve uma portaria que regulamentou mesmo a criação das equipas intra-hospitalares de CPP, e foi nesse ano então que a minha equipa foi nomeada, apesar de já estar em funções antes. E depois, em 2019, o Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos já inclui mesmo então uma parte pediátrica, indicações para a vertente pediátrica. Em 2021 foi criada a primeira equipa domiciliária de CPP, primeira e única ainda, que é aquela onde eu trabalho, e que foi financiada e está a ser financiada pela Fundação La Caixa. E em 2023 começamos aqui agora também a assistir ao desenvolvimento dos cuidados paliativos peri e neonatais, com esta inclusão então nas equipas pediátricas. Em relação aqui às equipas intra-hospitalares, este mapa da esquerda é o mapa das equipas intra-hospitalares de todo o país. Como vocês podem ver, as equipas especializadas estão só concentradas em Lisboa, Porto e Coimbra, e mesmo as generalistas também. Depois só existem núcleos em outras cidades do país, mas de qualquer forma está tudo ali muito concentrado nas áreas das maiores cidades, e portanto todo o resto do país está muito desprovido deste tipo de equipas. Estas são as equipas reconhecidas pela Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. Existem outras, nos outros hospitais distritais, pelo menos da região centro, existem em todos, mas de qualquer forma não estão ainda reconhecidas pela Comissão, e por isso não estão aqui. E a equipa domiciliária, como vos disse, aqui do lado direito, a única que existe é em Coimbra. Aqui é a nossa equipa intra-hospitalar, como vos disse, foi nomeada em abril de 2018, e é para toda a região centro, para todas as crianças ou adolescentes com necessidades paliativas. Vou falar aqui só um bocadinho da parte da enfermagem, que é para enfermeiros que estamos a falar. Temos então 3 enfermeiras especialistas em saúde infantil e pediatria, eu e mais 2 colegas, mas as 3 fazemos um horário de 35 horas, portanto só está uma de nós de cada vez no internamento, uma de nós nas consultas externas e uma na equipa domiciliária. Temos 2 enfermeiras de reabilitação também, que aqui para a equipa intra-hospitalar dão apoio ao internamento. Em relação à equipa domiciliária, são as mesmas 3 enfermeiras, como vos disse, alternamos, e temos as 2 enfermeiras de reabilitação apenas 18 horas, portanto elas vão connosco normalmente em 2 dias de domicílios, e os outros 3 dias que fazemos, elas não vão. Mais uma vez, fazemos apoio domiciliário a toda a região centro. A atividade da equipa divide-se entre intra-hospitalar e extra-hospitalar, e depois temos o apoio telefónico, que temos 24 horas, embora ele não seja pago 24 horas, mas nós temos os telefones e eles estão ligados. E depois temos formação, colaboramos com muitas instituições, muitas faculdades, escolas de enfermagem, fazemos cursos básicos normalmente 1 a 2 vezes por ano, workshops para cuidadores também várias vezes, e fazemos muita formação, quer em hospitais distritais, quer em escolas, quer em instituições onde as crianças estejam. Atualmente acompanhamos 130 crianças e famílias, a maioria são do grupo 3 e 4. Temos um internamento com 5 camas, que está dentro do serviço de pediatria médica, e existe uma equipa de enfermagem geral para o serviço inteiro, mas alguns enfermeiros estão preferencialmente alocados às crianças de CPP. Depois temos consultas hospitalares que funcionam 5 vezes por semana, não temos um dia específico para consulta, e normalmente marcamos as consultas para o dia em que as crianças têm que ir para outra consulta qualquer, para não ter que os obrigar a deslocar-se ao hospital mais vezes propositadamente para a consulta de CPP. A consulta é sempre feita com o médico e a enfermeira, e depois a psicóloga e a assistente social vão estar na consulta também em caso de necessidade. O apoio no luto também é feito pela psicóloga, mas na primeira consulta ou na primeira visita que fazemos de luto,
está sempre a médica e a enfermeira de referência. Depois disso, só se nos parecer necessário ou se nos parecer que é benéfico para a família. As visitas domiciliárias podem acontecer até 5 vezes por semana, sempre com o médico e a enfermeira e psicóloga na equipa domiciliária. A assistente social normalmente só vai uma vez por semana porque tem um horário mais reduzido. Fazemos também visitas domiciliárias urgentes que podem ser de médica e enfermeira ou então só de enfermeira, mediante a nossa disponibilidade, porque não conseguimos também, na primeira região centro é enorme, não conseguimos deslocar-nos com a urgência que às vezes é necessário. Falar-vos então agora aqui do que fazemos no domicílio. Esta aqui é a zona que nós cobrimos, portanto, vamos desde ali de baixo de Torres Vedras até lá acima, Figueira de Castelo Rodrigo, e temos uma criança em cada ponta mesmo. Portanto, como podem ver, são deslocações muito grandes que temos que fazer e algumas crianças ficam a 2 horas e meia do hospital. Portanto, só na deslocação nós demoramos 5 horas. Normalmente tentamos pôr as crianças da mesma zona no mesmo dia. Claro que depende muito da estabilidade de cada um e das vezes que temos que ver cada criança, mas tentamos gerir dessa forma. E então o que é que nós fazemos no domicílio? Fazemos vigilância da pele, despimos as crianças todas para ver como é que está a pele, se existe alguma zona de pressão, hum, verificamos se os posicionamentos que os cuidadores estão a realizar estão bem, se é preciso algum apoio nesse aspecto, monitorizamos sinais vitais, a dor, claro, e o controle de outros sintomas. É muito importante também ter atenção a outros sinais de dor, não é? A sinais fisiológicos, porque estas crianças não verbalizam, então é muito importante estarmos atentos a alterações da tensão, da frequência cardíaca, respiratória, saturação, como é que a criança está, se está pálida, se está sudorética e a outras alterações de comportamento. E como conhecemos também estas crianças, como as vemos no hospital, como as vemos em casa, conseguimos muito bem ver se elas estão mais agitadas, estão mais prostradas do que é habitual. E tudo isso é porque realmente conhecemos as crianças e as famílias. Fazemos também a monitorização de equipamentos, ventiladores, aspiradores, fazemos colheita para ver se os aspiradores estão contaminados com a mesma bactéria que as crianças possam ter nas secreções, por exemplo. Verificamos se está tudo a funcionar bem e se não estiver, contactamos as empresas de cuidados domiciliários, de respiratórios. Fazemos tratamento de feridas, de estomas, de úlceras de pressão e fazemos também a capacitação dos cuidadores para esses tratamentos. Colhemos todo o tipo de espécimens, conseguimos mesmo também colher sangue e levar depois para o hospital. Fazemos técnicas de reabilitação respiratória pelas colegas de enfermagem de reabilitação, aspiração de secreções, terapêutica também pelas mais diversas vias. Colocamos ou trocamos dispositivos, sondas, botões de gastrostomia. Avaliamos como é que está a dependência nos autocuidados, se houve alguma alteração nessas áreas. Despistamos complicações, levamos o material que a criança necessita, seringas, sondas de aspiração, pensos, todas essas coisas são fornecidas por nós. Identificamos também novas necessidades de cuidados. É possível também no domicílio, de uma forma muito mais eficaz, avaliar o desempenho e a capacitação dos cuidadores que já fizemos ou no hospital ou mesmo em domicílio, perceber se está tudo a correr bem, se existe necessidade de reforçar algum ensino. Percebemos também como é que são as condições da habitação e aqui fazemos muitas vezes uma visita domiciliária prévia à alta, quando são crianças muito complexas, para perceber se podemos aconselhar alguma mudança na habitação que venha a beneficiar a criança ou a família. É muito mais fácil também no hospital, é muito mais fácil do que no hospital fazer o plano antecipado de cuidados, porque no domicílio a pessoa está no seu ambiente, está com toda a família e é muito mais fácil estabelecer este plano. Fazemos a articulação também com os recursos locais e aqui articulamos muito com as equipas de família, com as SCCIs, com as UCCs, com a intervenção precoce, com as ELIs, com hospitais distritais também, muitas vezes com terapeutas particulares, porque muitas destas famílias recorrem a esses terapeutas por não conseguirem também ter toda a resposta que precisam no Serviço Nacional de Saúde. Contactamos as empresas de cuidados respiratórios, conseguimos também avaliar a dinâmica familiar. As pessoas que estão no seu ambiente conseguem muito mais facilmente expressar emoções e as suas dificuldades, então com o apoio da psicologia isso tem sido muito, muito bom. Também conseguimos envolver o apoio dos familiares, dos amigos, família alargada, a comunidade mesmo. Chegamos a fazer reuniões, por exemplo, nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia, para conseguir envolver essas estruturas também aqui no apoio a estas crianças. E às vezes acontece as câmaras
fornecerem material para fazer obras ou mesmo fornecerem o projeto, por exemplo. Depois, a orientação pelo serviço social. A nossa assistente social orienta os pais para os benefícios que eles podem ter de subsídios, por exemplo, e o apoio de psicologia. Também conseguimos perceber se é necessário mais ajudas técnicas do que aquelas que a criança já tem, porque a sua condição pode-se ter alterado, e fazemos este empréstimo de ajudas técnicas. Temos um banco de coisas que nos foram doadas, que tem camas, colchões, cadeiras, almofadas, todo tipo de coisas, que conseguimos então depois emprestar a estas famílias. Outra coisa que fazemos também no domicílio é o assinalar de momentos especiais. Esta foto aqui da esquerda é uma foto de uma medalha que nós entregamos aos nossos meninos que transitam para adultos, quando eles fazem 18 anos, e que eles depois mantêm com eles e que é muito significativa para eles e para nós. E depois assinalamos sempre o Natal, também enviamos sempre ou entregamos quando formos ao domicílio perto do Natal uma prendinha às crianças ou às famílias, o dia da criança a mesma coisa. Pelo contrário, também estamos presentes em momentos mais tristes, fazemos o apoio no luto. Sempre que uma criança falece, vão pelo menos 2 pessoas da equipa ao funeral, as pessoas mais significativas, podem ser mais, mas tentamos sempre que não vá uma pessoa sozinha e normalmente selecionamos dentro da equipa quem é que seria mais significativo para a família. Levamos sempre um raminho de flores e estes corações que vemos aqui foram os corações que oferecemos a uma família que já tinha perdido um menino e que depois perdeu uma menina com a mesma doença, e nós conhecemos os dois. E quando fizemos a primeira visita de luto, entregámos estes corações. Não vamos só a casa, vamos também aos outros sítios onde estas crianças estão. Neste caso, esta foto é tirada numa escola e nas escolas fazemos muitas vezes visita para capacitação dos cuidadores. As crianças estão cada vez mais incluídas em escolas para crianças saudáveis e muitas vezes as auxiliares que ficam a tomar conta delas não têm nenhuma preparação para cuidar de crianças com necessidades tão específicas como alimentar por sonda ou como aspirar secreções, e então estas visitas nas escolas servem sempre para esta capacitação dos cuidadores. Fazemos também visitas nas instituições onde estas crianças vivem, porque infelizmente nem todas têm uma casa e uma família capaz de cuidar. Esta foto aqui foi tirada no dia da alta desta menina, que ela não parece, mas já tinha 18 anos, e vivia nesta instituição desde pequenina, desde os 3 anos, e fizemos então uma visita. A última visita que fizemos foi esta em que estava toda a gente presente. Nestas visitas também fazemos a capacitação de cuidadores, porque muitas vezes nas instituições também não existem pessoas assim altamente treinadas e, portanto, temos que fazer às vezes um reforço, ou quando entra uma criança com mais necessidade de cuidados, temos que voltar a formar as pessoas. Fazemos formações formais e informais, chegamos a fazer mesmo workshops para cuidadores, por exemplo, sobre alimentação entérica e aspiração de secreções, são aquelas que mais frequentemente fazemos. E então aqui mostrar-vos quais são as vantagens que encontramos na prestação dos cuidados paliativos pediátricos no domicílio. Achamos que facilita a comunicação, quer connosco e com a família, quer entre profissionais, portanto entre nós e os profissionais da comunidade, por exemplo. É possível manter o espaço e as rotinas da família, não os obrigamos a deslocarem-se até ao hospital, e essa logística da deslocação é enorme para crianças que estão, por exemplo, ventiladas, que estão a ser aspiradas com muita frequência, que precisam de oxigênio, que são alimentadas por sonda. Isso é uma logística enorme e se conseguirmos evitá-la é muito bom. Além disso, permitimos que vários membros da família possam estar presentes, nomeadamente, por exemplo, os irmãos, que é o caso aqui desta foto que temos. Foi o dia em que fomos levar esta menina à casa, esteve internada mais de um ano connosco. Isto foi o dia em que a família estava toda em casa para a receber. É mais fácil também compreender como é que é a dinâmica familiar se estivermos em casa. No hospital nunca conseguimos perceber, na realidade, como é que eles funcionam. Também facilitar a gestão do espaço físico, os materiais, os equipamentos, dizer à família como é que as coisas ficam mais funcionais, ajudá-las a dispor as coisas de uma forma mais funcional para a criança, para conseguir prestar os cuidados da melhor forma, identificar dificuldades da família na prestação de cuidados, adequar os cuidados às condições do domicílio, porque não vale a pena estarmos a planear colocar uma maca a banho se depois ela não couber na casa de banho, não é? Capacitar outros cuidadores, então formais ou informais, nomeadamente nas escolas ou nos centros de saúde, que muitas vezes não estão habituados a cuidados tão complexos. Mobilizar também recursos da comunidade face às necessidades da criança e da família, portanto, envolver as estruturas da comunidade todas
em torno desta criança e desta família. Também é mais fácil em casa identificar os sinais de exaustão do cuidador, porque as mães estão mais no seu ambiente, não se, não se arranjam tanto para ir para o hospital, é um bocadinho diferente. Conseguimos perceber melhor se elas estão assim tão cansadas. E com isto tudo conseguimos diminuir os internamentos e diminuir os custos em saúde. Conseguimos também, então, de um modo geral, aumentar a qualidade de vida e a satisfação das crianças e das famílias. Não é só vantagens, não é? O cuidar em casa quase sempre vai ao encontro dos desejos das famílias, nem todas é isso que preferem, mas os estudos mais recentes dizem-nos que quase todas as crianças e famílias preferem ser cuidadas no domicílio, mas o que é um facto é que para isso as famílias não podem estar abandonadas, portanto, precisam de informação e de capacitação, os pais têm que ser treinados para tudo aquilo que as crianças vão necessitar no domicílio, têm que ter uma equipa que dê apoio permanente, ainda que não seja presencial, pelo menos o apoio telefónico, têm que ter ajuda financeira, como sabemos, imagino que vocês também saibam que em Portugal a ajuda financeira para estas famílias é pouca, mas toda aquela que possa existir é bem-vinda, e depois possibilitar estes pais terem momentos de descanso. E então, com tudo isto, aumentamos a qualidade de vida das famílias, mas também lhes damos maior responsabilidade. E, portanto, é muito importante conseguirmos balancear aqui para não chegarmos a um estado de exaustão do cuidador, estarmos muito atentos a isto. Os ganhos que temos conseguido com a nossa intervenção domiciliária: otimizar os cuidados no domicílio, temos proporcionado cuidados de enfermagem e de reabilitação respiratória, mesmo pela nossa equipa, e depois temos conseguido que as equipas locais providenciem fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala. Aqui, entre as ELIs e as SCCIs, tem sido possível fazer estes cuidados ao domicílio e evitar as deslocações ao hospital. Temos conseguido também otimizar os recursos humanos e materiais no domicílio, portanto, não estamos a duplicar idas a casa, conseguimos ir nós, como vamos à região centro inteira, vamos menos frequentemente e depois articulamos com as equipas locais, elas vão mais frequentemente e depois vamos estando em contacto. Capacitamos os cuidadores e os profissionais, conseguimos reduzir o número e a duração dos internamentos e também das deslocações ao hospital, articular-nos mais facilmente entre profissionais e as redes de apoio, e com isto tudo conseguimos dar alta mais precocemente e que esta alta seja mais segura. E, portanto, temos aqui uma maior satisfação das crianças, famílias e profissionais. Este estudo aqui, o primeiro, é um estudo sobre a utilização do internamento hospitalar em Portugal continental por crianças que tenham doenças crónicas complexas. É um estudo já de 2015, mas já nessa altura, embora estas crianças fossem uma parte mínima dos episódios hospitalares, elas representavam ainda bastantes despesas, portanto, quase 40% das despesas e quase 90% dos óbitos. Portanto, apesar de serem poucas crianças, elas representam aqui um grande peso no Serviço Nacional de Saúde. Depois temos aqui um segundo estudo que foi feito também em Coimbra pela nossa equipa, em que se avaliou o último ano de vida em crianças que tinham tido cuidados paliativos pediátricos e as que não tinham tido, e o que aconteceu foi que diminuiu os óbitos em unidade de cuidados intensivos de 6% para de 64% nas crianças que não eram acompanhadas em paliativos pediátricos para 6% naquelas que eram acompanhadas. Também as manobras de reanimação diminuíram de 27% para 0, portanto, nenhuma criança que estava a ser acompanhada em cuidados paliativos pediátricos foi submetida a manobras de reanimação, e também diminuíram muito os procedimentos invasivos. Em relação aos impactos no internamento, também fizemos um estudo. Nos 12 meses, então, pré-apoio, tínhamos aquela quantidade de internamentos, e nos 12 meses pós-apoio, como vocês viram, diminuíram bastante os internamentos urgentes para quase metade. Os eletivos também diminuíram ligeiramente, mas esses nunca vamos conseguir acabar com eles, porque são internamentos para colocação de gastrostomias, por exemplo, e, portanto, o que é mesmo importante para nós é que os internamentos urgentes tenham diminuído. Além disso, também diminuíram muito os dias de internamento, portanto, as crianças com apoio domiciliário conseguiram estar internadas em média só 16 dias, quando antes estavam internadas 67 dias. E a mediana também diminuiu bastante. Também o total de internamentos urgentes por criança diminuiu de 1,1 para 0,6, também quase metade. E pronto, é isto que vos queria dizer. Foi sim, muito rápido, porque queria dizer muita coisa e não tinha tempo. Deixo-vos só então com esta frase: os cuidados paliativos pediátricos não são sobre morte, são antes sobre ajudar as crianças e as famílias a viver a sua vida em pleno, ao mesmo tempo que enfrentam condições médicas complexas.
E deixo-vos aqui com uma foto dos irmãos. É o nosso Miguel, que foi à Disney com a sua família e está ali com a Sofia, que é a irmã que não tem nenhum problema de saúde, e estão os dois super felizes. E são famílias que, apesar de tudo, conseguem manter a normalidade, conseguem fazer férias em família, conseguem realizar desejos e conseguem ser felizes, que é o que importa. Obrigada. Muito obrigada, Filipa. Percebeu-se que havia muita coisa para dizer e muita coisa para nós ouvirmos. Foi muito bom. Acho que ficamos, apesar do curto espaço de tempo, conseguiste dar-nos um contexto muito abrangente daquilo que é o trabalho da equipa e daquilo também que é o papel de uma equipa de cuidados paliativos pediátricos. Muito interessante, obrigada. Vou já passar para a enfermeira Ângela Simões, que nos vai dar um contexto da prestação de cuidados paliativos na área da pessoa mais velha, nomeadamente das pessoas que residem em estruturas residenciais para pessoas idosas. Também um outro tema bastante importante e muito interessante de ser discutido. A primeira Ângela, por favor. Muito obrigada, enfermeira Catarina, muito obrigada à secção regional do centro pelo convite que me fez para estar aqui numa semana que para nós é tão importante, em que se assinala a Semana dos Cuidados Paliativos, e estarmos a falar aqui de cuidados paliativos de uma forma muito mais profunda, já não só a generalidade que normalmente vemos nestes webinars, mas já com preocupações mais avançadas, digamos assim. Agradecer à Filipa pela excelente apresentação e dar-lhe os parabéns pela apresentação e pela equipa fantástica e pelo trabalho fantástico que fazem todos os dias. E eu, como enfermeira da região centro, vou conhecendo muito bem o vosso trabalho com alguns apoios pontuais que vos fomos dando ao longo do tempo. A mim calhou-me o tema que acaba por ser a minha paixão nos últimos anos, que é associar os cuidados paliativos aos idosos, mas especialmente aos idosos que vivem numa situação de muito mais vulnerabilidade e fragilidade porque estão institucionalizados. Já acabamos por ir para o outro contínuo da vida das pessoas, mas que também não é uma área que deixa ter alguns dos desafios que também são colocados aos cuidados paliativos pediátricos. Eu estava a ver a Filipa e eu pensava assim, a única coisa que nos distingue é que os doentes da Filipa nunca vão chegar a esta fase da vida, infelizmente, não é? E os nossos, provavelmente, os que estão nas ERPs viveram vidas saudáveis, a pensar que iam ter uma velhice em segurança e com dignidade e talvez as coisas não tenham sido assim. O que eu vos trago são uma série de dados que que eu penso que a ideia é levar-nos a refletir e a inquietar também, mas também trazer alguma esperança que estamos a fazer um trabalho bom e um trabalho que pode vir no futuro, se o continuarmos a fazer, a trazer resultados muito positivos na vida destas pessoas. Então eu começava com uma história, e é uma história que eu penso que não vai ser estranha a ninguém, e o que é mau. A Dona Madalena era uma senhora que tinha 97 anos, viúva, e que residia há 3 anos na casa de uma das filhas, porque com o avançar da sua demência começou a necessitar de supervisão 24 horas por dia. A filha, com quem ela residia, tinha 75 anos, viúva também, sem filhos, com um diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva e começou a apresentar bastantes dificuldades físicas, emocionais, inclusivamente financeiras, no cuidado à mãe. O rápido declínio cognitivo da Dona Madalena, com aumento intenso da agitação, levou a um internamento hospitalar e nesse internamento foi diagnosticado um cancro da mama com metastização óssea considerado sem indicação curativa. Após o internamento, que foi longo ainda, a Dona Madalena tem alta, mas é institucionalizada numa ERP. E os tempos que passou na ERP não foram pacíficos. Demorou-se muito tempo a perceber, e muitas idas ao serviço de urgência, para perceber que a agitação que representava dor associada ao tal cancro da mama com metastização óssea, como vocês podem imaginar, e os fármacos que foram prescritos nesse serviço de urgência para controlar essa dor deixaram a Dona Madalena muito sonolenta, segundo referência da ERP, nauseada e com uma obstrução acentuada. Então, ao fim de alguns dias, a decisão foi retirar por completo a medicação e prescrever sedativos. Esteve na ERP 6 meses,
cada vez mais sonolenta, completamente dependente nas atividades de vida diárias, e um dia após a ceia vomitou e fez uma aspiração de vómito. Foi contactado o 112, entubada, ventilada e levada para o hospital, onde é transferida para os cuidados intensivos, onde a Dona Madalena falece 6 horas depois. Esta história não é frequente, não podemos dizer que seja frequente, mal de nós, mas não é nada que nos surpreenda. O que é inquietante, ou seja, se calhar todos nós que estamos aqui já ouvimos algo parecido, algo muito semelhante, e às vezes até pensamos que isto é o normal na vida das pessoas idosas, que não há outra solução, não há outra forma de cuidar as pessoas, e isso é o que me assusta, de nós chegarmos a pensar nesta normalidade de uma história destas, em que tanto foi feito de errado e tanto podia ter sido feito de outra forma, com um desfecho muito diferente na vida de Dona Madalena. O que é que nós sabemos? Sabemos que até 2050, e já não falta assim tanto tempo, a população com mais de 80 anos triplicará, e eu trago aqui a população de 80 anos porque é esta sim que me preocupa, não tanto a população dos 65 aos 80, porque essa tem características muito semelhantes à dos adultos, mas a dos 80, que nós chamamos os grandes idosos, em que sim o aumento da fragilidade é notório, este sim assusta-me. Há um aumento de 33% do número de mortes, por isso continuar a dizer que isto não é um problema que nos deva preocupar, não é verdade. Num estudo que fizemos já há uns tempos sobre os idosos que recorriam ao serviço de urgência, em que fomos avaliar, uma das características que fomos avaliar era a fragilidade desses idosos que vinham, e percebemos já nessa altura que 43,6% dos idosos eram frágeis, e estamos a falar de pessoas com mais de 65 anos, em que os níveis de maior fragilidade representavam já acima dos 14%. Também percebemos que 28,7% de todos os idosos já são considerados vulneráveis, que é algo que nos deve também preocupar. O que também percebemos neste estudo foi que a fragilidade, ou seja, a quantidade de pessoas frágeis que residem exclusivamente com o cônjuge, a quantidade... desculpem, que eu não sei o que fiz. Deixei de partilhar. Eu vou tentar voltar lá. Digam se estão a ver. Sim? Sim. Então, a quantidade de pessoas com fragilidade que vivem sós ou exclusivamente com o cônjuge, e se estamos a pensar em pessoas idosas, provavelmente o cônjuge será idoso também, também nos chamou a atenção a quantidade de idosos que vivem sós já em situação de vulnerabilidade, e chamou-nos, obviamente, muito a atenção as pessoas com fragilidade severa, muito severa ou fragilidade terminal, que residem em herpes, com todas as características que nós conhecemos destas instituições. Dizer-vos que, e também não é novidade para ninguém, que a atual política nacional, e tem sido já há muitos anos, nacional e internacional, que incide sobre as pessoas idosas, enfatiza esta imagem positiva e ativa da experiência do envelhecimento. Eu trago-vos esta boneca da Barbie idosa, porque é uma imagem que para mim é um bocado macabra, porque é esta ideia de nós pensarmos que vamos continuar iguais, só que mais velhos, não é? Ou seja, então o foco é todo para a prevenção e o tratamento das doenças, e esse é o foco de todos os profissionais no trabalho dos idosos. Inclusive, quando eu apresentei estes dados da fragilidade, houve logo quem me perguntasse como é que podemos retardar a fragilidade. E eu pensei, esse não é sequer a minha preocupação maior, mas tudo bem. Então é como se uma fase prolongada de envelhecimento saudável, que é isso que nós todos queremos, atenção que nos paliativos nós queremos que as pessoas envelheçam, e envelheçam durante muitos anos de forma saudável, obscurecesse o reconhecimento que, por mais bem-sucedido que seja o envelhecimento e essa abordagem, a incapacidade e o declínio inexoravelmente surgirão. Não é possível nós pensarmos que alguém com 95 anos, 97 anos, vai continuar completamente independente ou saudável como é até ali. Sabemos que existem outras formas de viver o envelhecimento em Portugal, que têm dificuldade em enrolar-se neste discurso que vinculam a velhice ao envelhecimento positivo, este envelhecimento ativo, este aging in place, saudável, ativo, de lazer, de práticas voltadas para o cuidado de si. E nós sabemos que as herpes têm uma população em mudança. Já é uma mudança de há alguns anos, não é uma novidade de agora. As herpes que foram construídas na sua essência como cuidados sociais para pessoas com dificuldades financeiras e sem família, neste momento vêem-se com um panorama muito diferente, em que 20% das pessoas idosas, 20% das mortes em pessoas idosas dentro das herpes ocorrem em pessoas que não estavam em fase terminal quando foram admitidas.
80% das mortes das herpes ocorrem em pessoas com mais de 75 anos. 2/3 dessas pessoas vão morrer com 2 ou mais doenças crónicas depois de um período de meses ou anos de uma fragilidade vulnerável. 60%, acima dos 60% têm processos demenciais e há desafios muito importantes relacionados com a comunicação e a compreensão dos valores pessoais destas pessoas. Por isso eu estou aqui a falar dentro das herpes, de termos uma grande população de idosos dependentes, frágeis, que não desfrutam de boas condições de saúde, muitos com dificuldades financeiras e comprometimento da sua capacidade de funcionar. O tal estudo que eu vos falei da fragilidade que fizemos nos idosos, repetimos só na população residente em herpes que vinha ao serviço de urgência, e os dados devem nos assustar ainda mais, porque os níveis mais elevados de fragilidade já correspondem a 57,1% destas pessoas. Se considerarmos a fragilidade moderada, chegamos aos 88%, mas se considerarmos todos os níveis de fragilidade, estamos a falar de 97%, acima dos 97% dos idosos que residem em ERP e que recorrem ao serviço de urgência têm algum nível de fragilidade. Comparando com o tal grupo dos idosos, que é onde nos colocam estes residentes das ERPs, que parece que é um grupo homogéneo, mas não é, vejam que os números são bastante diferentes. É aquilo que eu vos dizia, é diferente de uma população que tem mais de 80 anos e que tem necessidade de residir dentro de uma estrutura residencial, de um idoso que tem 65 anos, acabou de se reformar, vive na sua casa com o seu cônjuge e recorre aos tais serviços de lazer que nós falamos há bocadinho, voltados para a terceira idade. A típica trajetória da pessoa que reside em ERP também é diferente da típica trajetória da doença que a maior parte das equipas intra-hospitalares estão habituadas a ver, muito associadas ao doente oncológico, porque são os doentes que mais referenciados são. Os idosos que residem nas ERPs têm a típica trajetória de pessoas com falência de órgão, que é uma trajetória longa no tempo, com vários períodos de crise, que esses momentos de crise normalmente representam internamentos hospitalares, em que a pessoa recupera daquela crise, mas nunca volta ao estadio em que estava antes. Isto pode repetir-se durante muitos anos e, por isso, a morte, quando vem, é sentida como inesperada pela família e pelos cuidadores que cuidam destas pessoas dentro das ERPs. Isto é um aspecto importante quando nós pensamos em políticas de formação a estas pessoas ou em programas de formação, porque sempre que há uma nova crise, quem cuida daquelas pessoas vai achar que ele vai conseguir sair da crise e por isso se calhar vai encaminhá-lo para uma instituição de cuidados de saúde, nomeadamente um hospital. Além da fragilidade, fomos ver as comorbilidades e se aplicamos o Charlson Comorbidity Index, e o que nos parecia numa primeira vista é que estes idosos que vivem ERP e que vinham ao hospital tinham ali pontuações, o maior nível de pontuações era uma comorbilidade leve, o que seria estranho, não é? Com as idades que estas pessoas têm. O que vale é que a autora indica-nos que temos que fazer um ajuste para a idade, e fazendo o ajuste para a idade, dizer-vos que além daqueles acima dos 90% com fragilidade, temos mais de 97% desses idosos com uma comorbilidade grave, ou seja, os tais idosos com mais do que uma doença crónica. Por isso, as fases crónicas da doença, a fragilidade e o aumento da morbilidade apresentam desafios crescentes que exigem uma nova abordagem aos residentes de lares de idosos. Não podemos continuar a permitir que estas instituições pertençam só ao Ministério da Segurança Social. O Ministério da Saúde tem que se envolver nisto, temos que mudar portarias, temos que mudar políticas, porque a atual portaria, que ainda é a mesma, que regulamenta estas instituições, nem sequer em termos de rácios de profissionais, está ajustado a estes desafios que existem lá dentro. Então, sabemos que estamos numa transição demográfica sem precedentes na história da humanidade. Espera-se um significativo envelhecimento da população nas próximas décadas, com um aumento exponencial das necessidades de cuidados de longa duração. O fenómeno do envelhecimento progressivo e irreversível da população portuguesa, associado a outros fatores como a desertificação de áreas significativas, mobilidade e progressiva desresponsabilização familiar, indicia a tendência crescente e inflexível do lar de idosos como última residência, como já é manifesto noutros países. O sucesso das transformações sociais ao acolher um envelhecimento saudável é proporcional à precariedade dos mecanismos que dispomos para lidar com esta velhice frágil e dependente. É um facto que se acrescentou mais anos de vida à população em geral, contudo,
a velhice só pode ser evitada se houver uma morte prematura, e dizer-vos que Portugal é dos países da OCDE que nós temos mais anos de velhice dependente, ou seja, aumentamos muito em termos de anos de vida, de tal média de anos de vida. Portugal cresceu muito, mas esse aumento é à custa de cerca de 13 anos de dependência que todos nós, em média, passaríamos. Por isso, para muitos idosos, os últimos anos de vida são devastados pela doença crónica, deficiência ou demência e dependência major. Por isso, é como se... e é esta ideia que nós temos que ter em mente quando pensamos o que fazer em termos de cuidados paliativos. E por isso também muitos idosos, eu isto retirei de uma ERP, quando eu comecei a trabalhar como enfermeira, trabalhei alguns anos numa ERP, isto estava escrito num quadro, e eu acho que na atualidade isto faz todo o sentido, que era: felizes os que não duram o suficiente para perceberem que são um fardo, felizes os que não são objetos de encarnecimento médico e felizes os que morrem depressa. Ou seja, este poema, que tinha mais frases, dizia: pensam mas não dizem. Eu penso que muitos idosos que vivem em ERPs nos dias de hoje pensarão isto todos os dias para eles próprios. Por isso, hoje, o número crescente de residentes das ERPs está gravemente doente ou na fase final do processo de morrer, e por isso é urgente começarmos a pensar isto de outra forma. Pensar que os lares de idosos desempenham um papel crescente nos cuidados aos idosos frágeis. A ideia não é exterminar os lares, como eu já ouvi essas ideias peregrinas. Não, os lares são essenciais na sociedade que nós temos hoje. São um parceiro fundamental na prestação de bons cuidados aos idosos frágeis no final de vida, mas obviamente precisam de ajuda, não é? As instalações de cuidados de longa duração providenciam a maioria, se não todos, os cuidados de fim de vida às pessoas idosas que vivem nestes locais. Dizer-vos também que daquele estudo que nós percebemos, isto é um bom indicador, mas temos que trabalhar mais, é que os idosos que vivem em ERP, que vêm à urgência, 46%, ou seja, quase metade, morre na ERP. O que quer dizer que muitos desses idosos regressam ao sítio onde têm que estar e conseguem morrer ali, mas atenção que 39,8% já morrem em unidades de agudos, e aqui seria um estudo muito grande para explorar. Quem eu quiser fazer está à vontade, tem a minha ajuda, que é, além de estudarmos as transferências desadequadas das ERPs para os hospitais, é estudar esta quantidade de internamentos em serviços de agudos, também são eles desadequados, porque quem está aqui que trabalha em ERPs percebe aquilo que eu quero dizer. Muitos destes idosos podiam com certeza regressar à instituição e morrer no local onde residem. O que é que também percebi? Isto não é só inquietação. É que este local de morte, quando eu vos dizia que tínhamos aqui estes idosos todos, ou seja, e este é o primeiro estudo daqueles idosos todos, dos idosos desde os 65 e mais anos, 32,5 morriam na ERP. E nós também estudamos outra coisa, que foi a agressividade nos últimos 30 dias de vida. E o que é que se percebeu? Que os episódios que pontuavam menos em termos de critérios de agressividade, o óbito verificava-se sempre no exterior do hospital. Ou seja, eu quero dizer que o hospital, e posso dizê-lo porque tenho dados para isso, são grandes instituições de agressividade nos últimos 30 dias de vida, como vocês sabem, e por isso o doente sair do hospital pode vir a contribuir para uma morte digna e pacífica. E quando percebemos que isto acontecia, principalmente nas ERPs, foi quando decidimos fazer então o segundo estudo, e realmente é verdade. Os critérios de agressividade para os idosos que residem em ERP, que mesmo assim foram à urgência, mas que regressam à ERP, são baixíssimos. 41% só tem um critério de agressividade que pode corresponder, por exemplo, o ter ido à urgência, ou seja, estes são os critérios de agressividade de Earle. Um dos critérios é uma admissão no serviço de urgência nos últimos 30 dias antes de morrer, por isso basta isso para já ter um critério de agressividade. Mas se eu vos mostrar comparativo com o primeiro estudo, que era o dos idosos no geral, conseguimos perceber que se calhar as ERPs são mesmo instituições que nós temos que apoiar porque prestam cuidados essenciais a estas pessoas. Vejam que no estudo, que eram só idosos das ERPs, 31,2% dos episódios registavam valores de agressividade acima do 5, que é metade da tabela, mas no estudo dos idosos em geral, este valor subia para os 64,68%. E acontecia muito porque, e quem trabalha em hospitais também sabe disto, e o estudo verificou, é que o idoso que reside em ERP tem para onde voltar. Quando acaba o episódio de urgência, não é necessário estar no hospital, regressa à ERP. Os idosos com mais de 75, 80 anos que não residem em ERP e que dependem do seu cuidador cônjuge ou que vivem sós,
quando acaba o episódio de urgência não têm para onde voltar e muitos deles o recurso é o internamento hospitalar, onde vai crescer a agressividade e onde eles vão acabar por falecer. Este quadro comprova aquilo que eu estou a dizer, ou seja, os critérios de agressividade, vejam onde eles são maiores, ou seja, acima de 7, 8, 9, 10 está tudo nos internamentos de agudos, ou quando a morte se dá no próprio serviço de urgência, e se formos olhar para os lares de idosos, esses valores eram de critérios muito mais baixos. Por isso aqui a ideia é que parecia que o facto de residir em ERP era um fator protetor da agressividade dos cuidados nos últimos 30 dias de vida. Isto é estudos em Portugal que nos permite perceber aquela célebre questão que já existiu num blog do Reino Unido em 2019, que nos perguntava se os lares de idosos seriam os futuros hóspices. E na altura era uma questão que colocavam aos profissionais de cuidados paliativos se poderíamos começar a considerar estas casas como os hóspices iniciais quando se começou o movimento dos cuidados paliativos, ao que o Reino Unido respondeu que sim, criou equipas comunitárias de cuidados paliativos que trabalham exclusivamente com estas instituições e têm feito um trabalho muito, muito interessante. O que é que nós também percebemos de outros estudos? É que as ERPs têm características únicas que a distinguem da assistência hospitalar. Já vimos uma, por dados estatísticos, a agressividade é muito mais baixa, mas também as pessoas que aí passam os últimos dias de vida fazem-no num local onde lhe prestam cuidados de saúde, mas que é também a sua residência, onde o foco é o conforto e o direito à privacidade. A combinação de cuidados de saúde e cuidados sociais tem o potencial de satisfazer as necessidades dos residentes em fase terminal de vida, permite à equipa formar relacionamentos de longo prazo com os residentes e familiares, o que vai ser essencial em fases de grande vulnerabilidade e, portanto, tem o potencial de ser muito mais pessoal e individualizado do que um hospital. Talvez por isso a minha tese de doutoramento foi dentro de uma ERP, foi sobre a dignidade dos cuidados que são prestados a estas pessoas, e eu trago-vos apenas um bocadinho da delícia, e vocês já perceberam que eu sou uma apaixonada por estas instituições, por boas instituições que prestam bons cuidados, e então um enfermeiro dizia-me que ao fim de um tempo conhecemos bem os nossos idosos. Sabemos como gostam de ser chamados, como reagem ao nosso toque, como respondem a cada um dos membros da sua família e no fim só quer que estejam confortáveis, por isso muitas vezes muda a posição com almofadas macias, massagem com creme, tento tranquilizá-los, faço uma vestinha na cara e digo-lhes que vai ficar tudo bem e tanta vez que em silêncio lhes digo adeus. Isto não existe no serviço de urgência, isto não existe no serviço de agudos. Isto existe porque os idosos estão numa instituição onde se criaram laços com estas pessoas ao longo dos anos, onde muitas vezes me referiam, eu conheci este idoso a vir para cá pelo seu pé. E conheci-o durante anos e assisti ao seu declínio e por isso fui percebendo e conheço-o até por um gesto, e sei o que aquilo quer dizer. As vivências que foram construídas pelo enfermeiro e pelos residentes são formas de existir, de objetivar-se e de construir-se internamente a partir dessa relação. Assisti a situações lindíssimas de final de vida. Eu, como enfermeira de cuidados paliativos, saía arrepiada de lá. Esta foi uma delas. E começamos com uma senhora com demência e agora novamente a mesma situação. Ela dizia a Z, tem uma demência terminal, já não fala, não responde, não anda. Dá uns meses para cá e sempre a cair. Por isso todos concordamos. Ir ao hospital para quê? Para morrer lá? Não. Enquanto conseguirmos resolver a situação, fica aqui, com quem a conhece, na sua caminha, quentinha, a comer o que gosta ao pé de nós. Não são só comportamentos. O que percebi foi estes cuidados intangíveis, isto nós estamos aqui a falar da ciência do cuidar, é isto, que revelam preocupação com o outro, uma vontade extrema de defender o melhor interesse destes idosos, de o manter no seu espaço conhecido, no seu território, que é essencial, mas mostram também a relação de afeto, de apego estabelecida, uma relação quase familiar. Percebemos que os cuidados de fim de vida, de qualidade nestas instituições têm que assegurar tomar das coisas, não é só o ser bonito, não é só a tal vestinha na cara e as almofadas, isso não chega, tem que haver controle de sintomas, tem que haver comunicação adequada com a família, com o residente e com a equipa, sem transferências precipitadas para o hospital, com uma boa relação com a família, com respeito pela personalidade e história de vida, onde se inclui a experiência de morrer, o não morrer sozinho. Eu conheci um lar pequeno, se calhar por isso é que também conseguiam fazer isso, que diziam aqui ninguém morre sozinho. Quando nós percebemos que estão a morrer, revezamos entre nós, temos uma escala e ninguém sai daquele quarto se não existir família. E dizia-se, o enfermeiro lhe garante que aqui ninguém morre sozinho. A velhice não é uma doença, mas nós vamos todos morrer, não é? E por isso a integração dos cuidados paliativos
pode e deve e é apropriada não só para pessoas idosas no final de vida, mas para todos os que recebem cuidados de longa duração. E aqui contava-se uma história de como é que os cuidados paliativos podem dar suporte a estes idosos. A Dona A tinha 80 anos, viúva, estava há uns tempos numa ERP. Eu estou a tentar ler o que tenho aqui, tenho um quadrado na frente. Em agosto de 2007, ela realiza um exame complementar diagnóstico, revela uma lesão tumoral confirmada no reto. Em outubro inicia quimioterapia, posteriormente mais tratamentos. É admitida em ERP por dificuldade no cuidado. Ela tinha um único cuidador, que era um filho, era residente em Lisboa, mas muito presente, segundo a instituição. De maio a outubro de 2018 apresenta várias idas ao serviço de urgência por descontrole sintomático e um internamento em Lisboa num hospital privado. Nós não chegamos a perceber porquê ou o que é que justificou isto. E no final de outubro a equipe intra-hospitalar é contactada pelo enfermeiro e pela diretora técnica da ERP, porque este contacto é feito de forma direta, a pedir ajuda. Por favor, ajudem-nos com este filho, com esta senhora. Ou seja, não tanto pela senhora, a senhora não apresentava sequer uma situação de complexidade nem de descontrole sintomático, mas era a própria situação que lhe estava a fugir. É feita uma consulta de medicina paliativa, faz-se alteração terapêutica analgésica, altera-se o que se tem a alterar e fala-se com este filho, que nos diz: eu não sabia que haviam coisas destas e eu sei que a minha mãe neste momento está bem entregue. Em novembro é feito um contacto telefónico pela ERP, porque o filho planeava novos tratamentos e mais internamentos em Lisboa, onde vivia. Então, neste momento, é agendada uma reunião com o filho, na ERP, com a equipa de cuidados paliativos, com a equipa da ERP, com a senhora e o filho. É feita uma conferência familiar. Fala-se tudo o que se tem que falar nesta situação. Mantêm-se as visitas à ERP pela enfermeira da equipa intra-hospitalar e com contacto telefónico, porque eu, como vos digo, a senhora, em termos de sintomatologia da sua situação clínica, não era sequer uma doente que necessitasse do apoio de uma equipa de cuidados paliativos, mas era a questão familiar que era importante. Mantemos visitas e contacto telefónico diário para a atualização da situação, sempre sem alterações, e a 23/11 morre, cerca das 17 horas, na ERP, tranquila, acompanhada pelo filho, que nunca mais falou de tratamentos, nem de transferências para a urgência, nem nada disso. Inicia-se protocolo de apoio ao luto e dizer-vos que este filho, quando o pai, uns anos mais tarde, foi diagnosticado com uma doença oncológica também, foi ele que o referenciou à equipa, sem esperar que a ERP o fizesse. Por isso, existem várias iniciativas em nível nacional e internacional que tentam integrar os cuidados paliativos nas ERPs. Uma das mais conhecidas é o PACE, que é um projeto europeu. Depois temos o projeto do Reino Unido, que é o Caregiving for Older People. Temos projetos e muito trabalho feito pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos na tentativa de formação dos profissionais que vivem nas ERPs. A nossa equipa aqui começou um programa que era o PEPAL, que era o Programa Educacional de Cuidados Paliativos em Lares de Idosos, que é um programa baseado nas recomendações da Associação Europeia de Cuidados Paliativos de formação aos cuidadores diretos nestas instituições. Agora, o que é que nós temos que saber em cuidados paliativos? Temos que saber diagnosticar necessidades, saber que a maior parte destes idosos não são, como eu vos disse, doentes complexos, têm cuidadores, têm equipas de profissionais que os cuidam, que se tiverem formação básica, intermédia ou até avançada em cuidados paliativos, são excelentes companheiros de cuidados. Temos que ter serviços novos e flexíveis, temos de trabalhar, nossa equipa, os idosos residentes em ERP, trabalhamos com um modelo de gestão de caso, em que o enfermeiro da equipa intra-hospitalar tem que conhecer também muito bem aquele idoso e aquela família, tem que haver um planeamento paralelo e, sobretudo, eu acrescentei aqui com muita humildade. Os paliativos, quando entram na ERP, não entram como os especialistas dos cuidados aos idosos que vivem ali. Somos as pessoas que sabemos menos do que aquilo. Se calhar há um cuidador que não tem qualquer formação profissional, que conhece melhor as necessidades daquele idoso do que qualquer um de nós que é especialista nessa área. Por isso, com muita humildade, perceber o que é que as pessoas nos referem. É aquilo que eu chamo o trabalho em ERPs de uma espera vigilante. Ou seja, não é necessário estar lá todos os dias, não é necessário um acompanhamento intenso, intensivo, mas poderá haver momentos que há um maior envolvimento das equipas de cuidados paliativos, quando ele apresenta mais necessidades ou quando há um descontrole sintomático, mas existe sempre um envolvimento proativo, ou seja, tem que existir aquele contacto telefónico agendado, não se pode deixar
olha, o doente agora não quer ir à consulta porque não lhe apetece ir, então pronto, não vai, mas eu daqui a uma semana telefono para saber se está tudo na mesma. Ou seja, tem que haver isto, tem que haver um envolvimento com a família tem que saber que a equipa de cuidados paliativos está a seguir aquele doente e tem que nos conhecer. E, sobretudo, esta pergunta, o que é que mudou ultimamente? Porque estas pessoas vão morrer, provavelmente, como vocês já perceberam, de uma doença crónica, que poderá ou não ser fatal, com múltiplas crises, em que há um declínio muito lento e que a morte vai ser sentida sempre como súbita. E é com isto que nós temos que trabalhar. Por isso, numa época de incerteza económica, política, social, há mais para unir do que para dividir os cuidados paliativos e os cuidados geriátricos, que são diferentes dos cuidados de adultos. Temos que investigar muito esta área, inclusivamente instrumentos de referenciação, de detecção de necessidades poderão ser diferentes, a evidência já nos diz isso, poderão ser diferentes dos que utilizamos em adultos. Se o envelhecimento saudável nos últimos anos de vida se preocupa com a dualidade de viver a melhor vida possível, ao mesmo tempo que se adapta com sucesso à deterioração gradual dos idosos, então agora é o momento de nos concentrarmos na integração dos serviços em lares de idosos e talvez a questão não seja se serão os lares de idosos os hóspices do futuro, que eu penso que sim, mas sim o que é que nós estamos a fazer para apoiar e permitir que os lares de idosos se transformem nestes hóspices do futuro. Por isso, muito obrigada pela vossa atenção. Penso que em Portugal estamos a começar, a colega antes falava dos pediátricos, que era pouco ainda, nós nesta área também estamos a começar, mas fica-nos a certeza que é um caminho que temos que percorrer, que temos que ir dando passos e felizmente cada vez mais pessoas se entusiasmam com esta área e todos os dias somos mais a lutar por esta qualidade de vida dentro destas instituições com estas pessoas. Por isso, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Ângela Simões. Excelente apresentação. Muito que nos entusiasma também a todos nós, a quem tenho a certeza que quem está a ouvir ficou também muito entusiasmado com tudo o que disseste. Não há alternativa, nós temos mesmo que fazer este caminho, não há uma escolha. E portanto, ainda bem que já temos dados e já temos já temos quem nos esteja a apontar caminhos e soluções e boas práticas. Já temos aqui algumas questões ou comentários. Há um comentário e uma questão. São ambos desta última apresentação, onde eles diz: temos profissionais altamente qualificados, nomeadamente enfermeiros, com uma capacidade empática e de entrega única. O que falta para que os cuidados paliativos cheguem a estas populações tão vulneráveis e tenham mais recursos? O que é que falta para que os enfermeiros... Sim, porque há aqui uma grande responsabilidade nesta profissão, na nossa profissão, porque nestes contextos, sim, o enfermeiro é o gestor de cuidados de saúde, muitas vezes, e é o enfermeiro que gera muitas vezes essa situação, e provavelmente as questões de segurança ou insegurança na tomada de decisão, o ter ou não ter apoio no processo de tomada de decisão. Queria que comentasses, Ângela, por favor, esta questão. O que é que falta? Eu acho que é tanta coisa, não é? Que só um fator, é verdade, temos muitas pessoas com muita vontade de fazer muita coisa. Falta aquilo que eu dizia, que é logo à partida, quer dizer, a lei que regulamenta estas instituições, que é uma portaria, não é? Tem que ser mudada, tem que ser modificada perante esta transformação dentro das ERPs. Não é as ERPs tornarem-se num hospital, mas tem que ser qualquer coisa a meio caminho, que existam equipas de profissionais de saúde às 24 horas do dia. Algumas ERPs já o têm, mas porque querem, não são obrigados. Com rácios adaptados a esta quantidade de gente com processos demenciais, por exemplo, que têm necessidades diferentes. Este é um aspecto. Outro aspecto, que eu acho que esse já parte de nós, tem a ver com a representação social dos enfermeiros que trabalham nas ERPs e de todas as pessoas que trabalham nas ERPs. E não sei se vocês se apercebem da dificuldade que as ERPs têm, inclusivamente, de captar cuidadores. Há ERPs já a fechar e a rescindir e a diminuir o número de vagas de camas, porque não conseguem captar pessoas para trabalhar,
porque os ordenados são baixos nestas instituições e depois a representação social não é boa. E se nós formos ver um enfermeiro, estamos aqui a falar na ordem dos enfermeiros, um enfermeiro que esteja hoje a acabar o seu curso, duvido que a maioria vá dizer que o seu grande sonho é ir trabalhar para uma ERP. Haverá alguns que sim, e fazem-no normalmente em duplo emprego, não é? Mas aquele nunca é o que é escolhido para a sua profissão. Por isso, esse também é um aspecto que nos cabe a nós dizer, que é um trabalho tão válido como o outro num serviço de agudos hospitalar e que tem um impacto importante na vida das pessoas. E depois também o financiamento das instituições, não é? Eu acredito que haja muitas instituições que até querem contratar mais profissionais e percebem esta necessidade, mas o financiamento muitas instituições estão em risco de fechar, porque o financiamento em Portugal destas instituições não é grande. É como eu vos digo, há um foco muito grande no envelhecimento ativo, muitas políticas para o envelhecimento ativo. A OMS é a primeira a chamar a atenção para isto, e o envelhecer no domicílio e todas essas coisas. E depois os lares é como se os quiséssemos esconder e não estivessem lá. Por isso há muita coisa que nós temos que fazer. Mesmo muita coisa, e não é só com um fator que se resolve esta situação. Sim. E ainda por cima, para além de os enfermeiros recém-formados não poderem não ver esta área como apelativa, também é verdade que a competência, a formação e a experiência, a segurança nestes processos de tomada de decisão são essenciais nestas questões e provavelmente por causa dessa escassez e por causa dessa rotatividade que acontece, depois acaba por não haver um desenvolvimento de competências que permita. E é precisamente o comentário que temos a seguir, fala-nos de uma boa experiência, mas depois alerta-nos para um contexto que é: sou enfermeiro em um hospital de agudos e coordenador de uma ERP. E sinto-me um felizardo, porque na minha equipa na ERP conseguimos fazer diferente. Conseguimos fazer um pouco do que a Ângela Simões refere e cada vez mais. Já conseguimos reunir com a família, com o médico da instituição e direção da instituição, em articulação com o médico de Medicina Geral Familiar ou do hospital, e confortavelmente, na grande maioria, os idosos já faleceram na ERP. No entanto, saliento que pelo menos 3 dos 7 enfermeiros têm formação em paliativos. A formação que vamos fazendo, a equipa de auxiliares, tem de ser informal, aprendendo a lidar com o processo natural da vida e da sua terminalidade. É um bocadinho esta questão também da regulamentação. Portanto, precisamos de financiamento e de quem regule como é que as coisas podem acontecer. Eu agora... Por exemplo, Catarina, dizer-te só uma coisa, que há bocadinho a Filipa também falou do Plano Antecipado de Cuidados. Por exemplo, só para perceberem, na Inglaterra, e nós cá, eu digo isto muito aos assistentes sociais, porque dou aulas mestrados de antropologia social e a maioria deles são assistentes sociais, e vocês sabem que nas ERPs, quando um idoso entra, é feito uma bateria de documentos que têm que ser preenchidos, que a Segurança Social obriga, a história de vida da pessoa, os valores, as preferências. Porque é que não se começa a trabalhar o Plano Antecipado de Cuidados? A maior parte das pessoas já entram para ali com doenças crónicas, com fragilidade, com vulnerabilidade. Na Inglaterra, isso é a primeira conversa que se tem com a família. É: se a situação piorar, o que é que fazemos? E fica escrito, não é para ir para a urgência. E isto traz uma tranquilidade a quem lá trabalha, que muitas vezes a transferência é por medo da reação da família, ou o que é que vão pensar. Se isto estiver registado, e o apoio das intra-hospitalares é muito isto que fazem, não é? É a segurança que dão à família, que há uma equipa especializada que os ajuda a tomar a decisão, se vem para o hospital, se não vem. E isto são aspectos que são simples. Este sim podíamos alterar, sem precisar grandes políticas, e era simplesmente isto: as pessoas que estão nas instituições terem formação, e quando o idoso entra para o lar, é agora que vamos conversar já sobre isso. Não é? Vamos já estar a falar de morte. Sim, mas é uma probabilidade elevada nos próximos anos da vida desta pessoa, porque não falar sobre isso, sobre os cuidados que vamos prestar quando a situação se alterar. Mas não se fala disso. Claro. Esconde-se este envelhecimento para baixo do tapete. Sim. E pronto. De facto, em relação à Filipa, também gostava de colocar uma questão. Tem que ver com
Como é que tem sido a vossa experiência eu percebi que o trabalho com as equipas locais é muito importante, até porque isso permite que vão chegando a cada vez mais crianças e possam estar nas situações de crise e possam assegurar que os cuidados menos complexos sejam garantidos quando vocês estão nessas situações mais complexas. Como é que tem sido a integração dos cuidados com a comunidade, nomeadamente com os colegas enfermeiros? Como é que tem sido? Que desafios é que encontras nessa integração? Até porque isso importa também refletir aqui, porque o que é que podemos aqui trazer de reflexão que seja interessante para nós, enquanto enfermeiros? A receptividade tem sido bastante variável. E ao longo dos anos continua a ser variável, portanto, não tem vindo a melhorar, infelizmente, ao longo dos anos, não posso dizer isso. Temos SCCIs que abraçam logo o desafio com todo a alma e o coração, como nós fazemos, e que estão perfeitamente disponíveis, apesar de terem muito pouca prática em relação à maioria dos cuidados, não é? Mas existem outras que o medo é maior do que a vontade e que tem sido muito difícil envolvê-las nos cuidados. De qualquer forma, temos conseguido em quase todas, nem me lembro assim de nenhuma que não tínhamos mesmo conseguido envolver, só que com envolvimento variável, não é? Se com alguns conseguimos mesmo envolvê-los de tal forma que vamos lá a casa só de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, porque o resto do tempo estamos completamente confiantes no acompanhamento e na transmissão de informação de que alguma coisa não está bem, noutras a vigilância tem que ser mais apertada, infelizmente. E posso dizer que até o simples colocar de uma sonda nasogástrica num bebê ou numa criança pequena é um motivo de recusa de alguns centros de saúde. Porque, de facto, a insegurança e cá está, a competência para fazer para determinadas técnicas, aparentemente, para quem é especialista na área, simples, Sim. depois pode ser muito pesada nesta situação. E eu, no início, dizia que os enfermeiros são muito importantes na facilitação do acesso a cuidados paliativos, precisamente porque isto é um trabalho de todos e não depende exclusivamente de equipas especializadas em cuidados paliativos. Claro. Depende sim de uma E boa o nosso papel integração. às vezes nem sequer é o mais importante, não é? Às Pois, vezes, o que é importante é esta integração, é a possibilidade de chegar à equipa especializada sempre que é preciso, mas o trabalho mais importante, como a Ângela também teve a explicar a nível das ERPs, a equipa intra-hospitalar dá suporte e dá essa segurança, mas o grande trabalho é feito por quem está na instituição. Aqui é mesmo, e vamos dando vamos passando e vamos. Agora, o medo, a Filipa falou em medo, o medo às vezes supera a vontade. O que é que nós podemos fazer para melhorarmos isto? Porque se calhar toda a gente é bem intencionada e toda a gente quer o melhor para as crianças e ninguém quer, não é? Nós todos queremos o melhor, mas de facto há algo que nos impede de querer avançar para aquela área. nós já utilizámos todo o tipo de estratégias e vamos adequando as estratégias conforme as pessoas que encontramos à nossa frente, não é? Posso dizer que a estratégia assim mais sofisticada, se calhar, foi convidar uma SCI para estagiar connosco no hospital e para ir connosco em visitas domiciliárias. E foi uma coisa que resultou super bem, porque eles não estavam com receio de admitir 2 crianças que nós queríamos referenciar. As crianças foram admitidas, estão a ser acompanhadas por eles e muito bem. Continuamos a fazer visitas conjuntas, mas esse estágio que eles fizeram connosco deu-lhes ali alguma segurança para aceitar o desafio, porque afinal era só um empurrãozinho, não é? Afinal, era melhorar essa relação e sobretudo, a sensação de segurança. Temos mais aqui um comentário. O enfermeiro ERP, um enfermeiro ERP, no final do curso, tem um vencimento muito baixo para a responsabilidade que tem e é exigida. Por isso, ninguém quer. A responsabilidade é, de facto, muito alta. O enfermeiro sai de um curso de licenciatura e passa por uma instituição onde vai gerir cuidados, em que é responsável por uma data de coisas sozinho, muitas vezes, e é, de facto, um papel muito aliciante, do ponto de vista, porque é desafiante, é bom,
nesse sentido, mas é aterrador, não é? Cá está. Não, eu não quero isso para mim, ainda por cima, o vencimento que eu vou ter naquela instituição não me vai compensar todas as noites que eu vou passar sem dormir, portanto, hum, esta questão que precisamos mesmo de mudar. Por um lado, aquilo que são as competências que nós precisamos de ter para trabalhar nestas áreas, mas por outro lado também o reconhecimento que é necessário. Mais um comentário. Por causa do sistema informático, que é outra questão que tem que ver com a partilha de informação. Tanto, as duas trabalham as duas falaram de instituições, não é? Peço desculpa. São só 718 pessoas a assistir. As duas trabalham em articulação com instituições e, portanto, se calhar ou trabalharam com instituições e se calhar já sentiram esta dificuldade, que tem que ver com a partilha de informação entre os cuidados de saúde hospitalares ou dos cuidados de saúde primários e os cuidados da instituição, Laura. Querem comentar isso? Em termos do sistema de informação. Em termos de sistema de informação, nós utilizamos o S-Clínico e a nota de alta de enfermagem e a nota de alta médica migram para os cuidados de saúde primários. E os hospitais distritais também conseguem aceder. Mas a nível de instituições, a nível das EPIs e da instituição social onde Ok. Pois aí o que nós fazemos é imprimir. Imprimimos a nota de alta. Normalmente, quando são crianças que vivem em instituições, fazemos sempre uma tabela, e nos outros também fazemos, mas nestes temos sempre mesmo esse cuidado, uma tabela terapêutica e uma tabela alimentar, e entregamos em papel às responsáveis que vierem buscar a criança, ou quando formos à instituição fazer visita, entregamos se houver alguma alteração. Utilizamos o sistema de papel. Eu penso que não é o ideal, mas não é isso que faz com que o trabalho não exista, não é? E eu quando estive na Inglaterra há bem pouco tempo, continuavam a levar os processos em papel para as instituições, porque é uma coisa que não conseguimos dar a volta. Eu acho que o principal problema aqui nem é a partilha de informação, porque isso vai acontecendo, é não termos um responsável pelos cuidados dos idosos nas ERPs. Em Portugal isto é um problema, quando nós há bocadinho falávamos de muita coisa que temos que mudar. Por exemplo, se formos a outros países, e eu falo muito da Inglaterra porque conheço o modelo deles, o médico de família é o responsável dos cuidados de saúde dos idosos, estejam eles onde estiverem, estejam numa ERP, no domicílio, no hospital, no hospice, seja onde for, não é? Aqui, em Portugal, a fragmentação dos cuidados é tão evidente que depois ninguém tem informação toda sobre a situação daquele idoso, não é? Inclusivamente a informação social só tem o assistente social, não é? O idoso vem à urgência, se não era acompanhado naquele hospital, ninguém sabe o que é que se passa com ele. Ou seja, e para mim isto era mais importante ainda, haver um profissional que eu penso que deve estar dentro da ERP, porque é onde a pessoa vive, que é o gestor dos cuidados daquela pessoa, não é? Que eu até penso que deva ser um enfermeiro, porque é o profissional que passa mais tempo lá, porque voltamos à história, não é profissionalizável, os médicos não estão lá a tempo inteiro, os enfermeiros não estão a tempo inteiro. Mas em relação àquilo que dizia o colega há bocadinho, o ordenado é baixo, mas eu cada vez tenho encontrado mais pessoas que optam por fazer a sua vida de enfermeiros numa ERP em exclusividade, porque preferem este tipo de cuidados do que os cuidados que são prestados em hospitais de adultos. E preferem este cuidado de relação e de afeto e de viver mais tempo com as pessoas. Normalmente são pessoas que já estiveram nos hospitais de agudos e depois regressam e preferem este tipo de cuidados. Agora não há carreira, não há nada dessas coisas. Eu entendo que as pessoas, depois quais são os incentivos, não é? E há bocadinho, em relação ao medo, eu tenho uma história engraçadíssima com uma ERP que nos aconteceu há pouco tempo. E depois, como se calhar estamos num sítio pequeno, Castelo Branco é uma cidade grande, mas dentro do hospital todos nos conhecemos, há uma colega do serviço de hemodiálise, que também tem formação avançada em cuidados paliativos, e diz: temos esta idosa que está numa ERP e passou a tratamento conservador e está a ser um problema com esta família e com os cuidadores, com múltiplas vindas à urgência. Vocês não vêm lá comigo? Eu disse: então, mas podias ir sozinha, tu tens formação avançada em cuidados paliativos, mas vamos lá, vamos fazer uma visita. Chegamos lá, tínhamos 30 pessoas dentro de uma sala à espera para nos ouvir falar. Ou seja, a idosa estava bem, sintomas controlados, só que deixou de fazer hemodiálise. E isto era
um bicho-papão que ali está. E nós chegamos à equipa, dizemos à médica da nossa equipa, tem que prescrever medicação para a dor e tem que se telefonar para a empresa do oxigênio para lá irem pôr a máquina do oxigênio. E a médica disse, mas porquê? Há descontrole de sintomas? Não há, mas o principal medo daquelas pessoas é, e se ela começa a ter falta de ar à meia da noite, eu não tenho cá oxigênio para lhe pôr. Todas repetiam isto, não sei porquê, ou porque já conhecem muito bem a sintomatologia que pode acontecer numa insuficiência renal crónica sem acesso ao hemodiálise, e apesar de dizermos que isso não ia acontecer, que ela ia ser acompanhada por aquela enfermeira e se fosse preciso vinha fazer algum tratamento, fosse preciso ao hospital, e não aconteceu, ela morreu pacificamente sem nenhum episódio de dispneia, mas teve que se colocar lá o aparelho, porque são tais medos. Nós temos que ouvir as pessoas, e isto era um medo daquelas pessoas que iam ficar com ela durante a noite. E se nós não ouvimos esse medo, se não entramos lá com a tal humildade, não é? E continuamos a dizer, mas isso é um disparate, não vamos conseguir trabalhar com eles. Se é importante ter lá a máquina do oxigênio, tem lá a máquina do oxigênio, mesmo que nunca seja preciso utilizar. E pronto, e resolve-se o medo e a pessoa fica lá. Por isso, há muito que se pode fazer em termos de parceria com estas instituições e principalmente ouvir as pessoas, o que é que elas precisam de nós, não é? Não é ir para lá com projetos já... fizemos este projeto tão bonito, mas se calhar não é isso que elas querem falar sobre a morte e sobre o que sentem com a morte e sobre os problemas que têm com as famílias e ouvir muito, no caso da Filipa, os cuidadores normalmente são familiares, não é? Mas aqui não são familiares, mas é quase como se fossem, mas são cuidadores com muito pouca formação, a maioria deles, muito pouca formação, e que têm uma grande responsabilidade em cima, que na maioria destas instituições estão sozinhos durante a noite. E em alguns sítios um sozinho. Já não falarmos Muitas disso, não é? vezes, sim, e muitas vezes sem sequer a possibilidade de ligar para um profissional para Sim. que E quando ponha a tomar a precisam, decisão. é para o 112 que ligam, quer É dizer, e 112. Depois, há aqui uma questão que eu acho que é importante pôr para podermos esclarecer, que é o plano antecipado de cuidados faz sentido em domicílio? O plano antecipado de cuidados faz sentido em qualquer sítio. Sim, esclarecer o que é, sim. O plano antecipado de cuidados faz sentido em qualquer sítio que seja o melhor para a família, não é? Se para a família o melhor for no hospital, por nós também é ok. Mas achamos que estabelecer esse plano, falo sobre o plano, é melhor, não é? É um plano antecipado de cuidados, é um plano em que, desde o início, em que se reconhece que a situação é grave, portanto, não deve ser estabelecido num momento de crise, numa fase terminal, num momento de agravamento, não é nessas alturas que se deve estabelecer este tipo de planos, é numa altura de estabilidade. E, portanto, que melhor altura de estabilidade que quando a criança está em casa junto da sua família para o estabelecer, e numa altura em que toda a família pode contribuir, com quem nós podemos negociar, com quem nós podemos falar e explicar o que é que estamos a dizer. Podemos ouvir a família toda e não só a mãe que foi à consulta, porque depois a mãe foi à consulta, mas o pai não está lá. Será que o pai concorda? Portanto, para nós faz todo sentido que seja no domicílio, mas não é obrigatório que o seja. E já fizemos algumas decisões de planos de cuidados em hospital também, em conferências familiares que fizemos no hospital. Queres dizer alguma coisa? falaste aí de explicar o esclarecer, se que é calhar, o plano antecipado, sim, porque o se calhar, conceito, não é? sim, porque se calhar muitas pessoas Exato. confundem com diretivas antecipadas de vontade, não Com é? diretivas Ou seja, antecipadas, o que nós exato. estamos a falar não é o testamento vital, é o plano que aquela pessoa gostaria, ou seja, as atitudes que ela gostaria que tivéssemos com ela no momento da sua morte de forma muito simples. Ou seja, se está aqui alguém da saúde materna, percebe bem, uma mulher que fica grávida, não é? Começa uma série de atividades que é um plano, e nos Estados Unidos fala-se muito do plano do nascimento, não é? Em que a pessoa tem um livro onde está o nome do obstetra, as aulas que já fez, o que é que não é? Que é a mesma coisa, é ir planeando o momento da morte, conforme ela se vai aproximando. Dar-vos um exemplo de como isto não tem nada a ver com testamento vital. O testamento vital tem a ver muito mais com intervenções médicas. Eu tive um idoso no lar que sabia perfeitamente a situação que tinha, residia com a esposa, eles os dois decidiram ir viver para a instituição porque não queriam ser dependentes dos filhos, ou seja, daqueles idosos tomaram a decisão de ir para a ERP, adoravam vir ver lá, usufruíram muito da ERP, a esposa estava a começar com um processo demencial, mas ele tinha um tumor e a situação acelerou um bocadinho, e quando começamos a perceber que este senhor estava francamente a aproximar-se do seu momento de morte, ele começa a pedir-nos muito para vir para o hospital. O que para nós era estranho, porque era uma pessoa que gostava muito da ERB, gostava muito das pessoas que cuidavam dele,
E foi tão simples como uma conversa, o que é que lhe causa medo? Porque eu podia ter medo de morrer na herpes, não é? Tal como as pessoas às vezes dizem que têm medo de morrer em casa. E ele disse, senhor enfermeiro, eu não quero morrer ao pé da minha esposa, porque ela vai continuar a viver lá, e eu não quero, não é? Que aconteça, imagino, durante a noite e que ela acorde e me veja morto, porque ela já não entende às vezes muito bem o que está a acontecer. Isto resolveu-se de forma tão simples, falando com o diretor técnico, arranjamos um quarto, por acaso conseguiu-se, não é? Um quarto com outro senhor. Ele aceitou, porque a esposa também já não percebia muito bem se ele estava ao pé dela, se não. E ele aceitou ir viver os últimos dias da sua vida para um quarto partilhado com outro idoso e morreu pacificamente na herpes. Porque o seu plano é isto. É o que é que gostaria que lhe fizessem, como é que era para si uma morte digna, uma morte boa. Enquanto, é, O que é que nós podemos fazer para que isso enquanto estamos a aconteça? estabelecer este plano, criamos a oportunidade de conhecer melhor aquilo que são as vontades, aquilo que a pessoa quer, aquilo que não quer, conhecer melhor a pessoa no contexto também familiar ou de quem lhe é próximo. E isso é estimular a uma autonomia e a uma participação efetiva no processo de tomada de decisão. E nisso nós podemos todos fazer a diferença. Agora, com a legislação que temos, as pessoas devem participar nas decisões da sua vida sempre. E nós, enfermeiros, devemos capacitá-las para essa tomada de decisão e querer conhecer as pessoas como pessoas ao longo dos processos de saúde e doença, para podermos, de facto, levá-las a ter uma participação muito mais ativa naquilo que são os processos de decisão. Ainda um comentário relativamente àquilo que a Ângela disse, que é a colega Ângela que falou em boas herpes, porque haverá menos boas. Será que um critério diferenciador será por não ter enfermeiros 24 horas e assim assegurar a continuidade dos cuidados? Se sim, como ultrapassar? Será financiando as herpes, que são fundamentais e estão subfinanciadas? É assim, eu quando falo de boas herpes, eu só conheço boas. Eu só conheço boas, mas nós ouvimos nos meios de comunicação social com frequência herpes que fecham, mas se vocês começarem a reparar e começar a triar a informação, normalmente são instituições ilegais, não é? Construída sabe-se lá como, com pessoas a dormir em beliches, não é? Não estamos a falar, e quando digo uma boa herpes, não pensem que eu estou a falar de uma herpes privada, como eu também conheço, que tem cinema, piscina, era bom que nós todos tivéssemos capacidade financeira para isso, mas, por exemplo, o meu trabalho de doutoramento, que eu mostrei-vos aqui alguma coisa, foi feito numa Santa Casa da Misericórdia, porque eu quis que fosse num lar semelhante a muitos dos que vocês conhecem. Eu penso que não tem a ver com a enfermagem 24 horas, apesar do enfermeiro ser diferenciador da qualidade dos cuidados. Tem a ver com toda a equipa que lá trabalha, tem a ver com uma direção técnica que apoia cuidados de qualidade e que estes projetos bons são aceitos e são implementados. E, obviamente, tem que ter enfermeiros. Pode não ter as 24. A ERP, onde eu trabalhei, tinha enfermeiro das 9 da manhã às 8 da noite. Mas tínhamos uma equipa formada, os cuidadores que lá trabalhavam durante a noite tinham sido todos formados por nós, com formação contínua, e não sentíamos que houvesse essa necessidade de lá estarmos durante a noite. Não havia muitas transferências para o hospital, mas tinham apoio telefónico, ou do médico, ou meu, ou de alguém, não é? Por isso pode ser um critério diferenciador. Mas eu quando falo de boas herpes, eu não conheço, eu não trabalho nos cuidados paliativos com herpes más. Há herpes com menos condições estruturais e, obviamente, tem a ver até com a antiguidade que elas têm. Há herpes que têm mais programas de ocupação dos idosos, não é? Pronto, isso depois cada um é diferente. Mas não estou a falar sequer se estão em enfermarias grandes com 3 idosos ou com 2, não é essa qualidade. Porque até vos digo do meu estudo que os idosos preferem estar acompanhados do que sozinhos, mas isso era outra conversa para outro webinar, não é? Às vezes as ideias que nós temos do que os outros querem para a sua velhice não é o que eles querem. E por isso temos que lhes perguntar o que é que eles preferem, porque muitos deles não gostam de estar em quartos sozinhos. Também lhes causa alguns medos que depois temos que resolver de outra forma. Mas eu quando falo dessas herpes más, estou a falar dessas que eu nem sequer conheço, que são ilegais, que isso nem sequer devia existir e devia haver uma política de vigilância, obviamente. Deveria haver muito mais. Eu queria aproveitar para dizer que também conheço algumas colegas que decidiram trabalhar no contexto de herpes e fazer a sua atividade profissional lá e desenvolver e fazer formação, até fizeram formação em cuidados paliativos e continuaram lá, e isso é diferenciador também, o nível de formação que os enfermeiros têm, e a dedicação e a entrega e
e assumirem aquela como uma área, mas de facto há bocadinho a Ângela falou numa coisa que eu acho que é interessante e que se calhar aqui entre os enfermeiros e a Ordem dos Enfermeiros devemos também se calhar pensar, que é a questão da carreira de quem está fora do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente de quem está no sector social, que também acaba por não ser apelativo porque não há uma progressão e não há uma avaliação e validação daquilo que a pessoa está a desenvolver. E a avaliação serve não só para a progressão, mas também para ajudar a pessoa a crescer e a desafiar-se a si própria. E isso é importante em todos os contextos e nestes também. E se calhar precisamos de pensar nestes contextos e numa forma de regular. Peço desculpa por ter pegado numa coisa que eu tinha falado há bocadinho e fiquei a pensar nisso também em termos da carreira. Estamos quase a chegar ao fim. Não estou. Temos aqui uns comentários de obrigado pelo entusiasmo. A esperança voltou à minha vida, portanto, boa. É muito bom, até porque isso é um dos propósitos também de cuidados paliativos, apesar das dificuldades e apesar de é possível viver bem e de uma forma plena e estarmos plenos na nossa profissão e naquilo que é bastante positivo e faz-nos bem e faz bem uns aos outros e faz bem quando partilhamos estes momentos. Eu também estou muito, muito grata por ter podido estar convosco. Queria pedir e perguntar se a Filipa quer dizer algumas palavras para terminar. Sim. Eu há bocado estava a ouvir a Ângela e emocionei-me quando ela colocou aquele slide do que o enfermeiro disse sobre o final de vida do idoso, porque realmente tivemos aqui a falar sobre realidades tão diferentes e o que ele disse é exatamente o que eu faço. Às vezes é mesmo só estar ali, não é? E também, infelizmente, não é o mais habitual, mas infelizmente já tivemos crianças que faleceram não sozinhas porque estavam connosco, mas sem a sua família. E, e é muito esse conforto, não é? Não é fazer nada de especial, é só estar ali e às vezes é dar a mão, às vezes é cantar uma música que sabemos que eles gostavam, uma coisa tão normal como faríamos no outro dia qualquer da vida deles, não é? Como sempre fizemos da maneira como eles gostavam e fazemos no último dia, que também é só mais um. E acho que nisso, então, os cuidados paliativos pediátricos e os cuidados paliativos de idosos são muito, muito parecidos. E obrigada, Ângela. Ângela. Foi o que eu disse, eu estava a ouvir-te e as semelhanças são muito grandes, até em termos de disponibilidade de fármacos para os idosos também não existe, porque as posologias são as dos adultos e depois os problemas de deglutição, todas estas coisas. A única coisa diferente é que os teus doentes não chegam, infelizmente, a esta idade. A última mensagem que eu vos queria dizer era exatamente o que eu vos trouxe cá à apresentação, é que temos que nos inquietar, eu já nem digo preocupar, mas inquietar com determinados aspectos, mas saber que há esperança, principalmente. E aqui não é por estarmos na Ordem dos Enfermeiros, não é por eu ser enfermeira, principalmente os enfermeiros se propuserem a trabalhar uns com os outros, está bem? Não estar à espera que as instituições sejam perfeitas, não estar à espera que tudo exista, não é? Porque estamos muito longe de ter os recursos necessários, mas contactar os colegas, estabelecer parcerias, estabelecer aquilo que nós chamamos de equipas funcionais. Eu trabalho numa ERP, sei que o meu hospital tem uma intra-hospitalar, deixa-me lá entrar em contato com eles, será que podemos fazer aqui uma parceria, um protocolo? Precisamos da vossa ajuda, as pessoas estão disponíveis. Falei aqui muito dos serviços de urgência, os colegas que trabalham nos serviços de urgência com estes idosos sofrem horrores também, não entramos por aí, com até as questões éticas que se levantam depois do que é feito a estes idosos e que muitos deles estão contra algumas decisões que são tomadas. Por isso, trabalhar também em parceria. Por exemplo, em Castelo Branco estava a começar um projeto muito interessante, que era haver um enfermeiro, que era ele de ligação com as ERPs no serviço de urgência, para fazer estas transferências, ou para já nem existir transferência, ou seja, a ERP contactar o serviço de urgência e talvez se pudesse resolver uma situação aguda por telefone. Agora, é não desistir, e se é uma área de trabalho que vocês gostam,
ficam a conhecer-nos a nós, a Filipe, a mim, a Catarina e um mundo de gente que se preocupa com estas coisas e quando precisarem entrem em contacto connosco, digam eu estive no webinar e gostava de saber mais sobre isto, ou como é que eu posso ajudar, ou como é que eu posso participar, ou como vocês entenderem. Agora é não desistir, não dizer isto está mal, isto está mal, isto está mal. Há forma de fazer melhor, nem que seja eu naquele contexto mudei a vida daquela pessoa. Eu há tempos tive um enfermeiro recém-licenciado numa ERP que estávamos a conversar, que fez um workshop que eu na altura fiz, e ele disse-me assim, e depois mandou-me um mail, todo contente, porque hoje um idoso disse-me, senhor enfermeiro, eu vou morrer. E eu pela primeira vez não fugi. Sentei-me e conversei com ele. E são estes pequenos ganhos, os paliativos é isto, não é? As grandes equipas especializadas, é mudarmos a vida daquela pessoa naquele momento, já foi muito importante. E é esta a mensagem. Muito obrigada às duas. Em meu nome, quero agradecer à Ordem dos Enfermeiros e à Secção Regional do Centro pelo convite. Quero agradecer aos colegas, à enfermeira Patrícia Quitério e ao enfermeiro Walter, que estiveram logo no início. Obrigada por estarem connosco e por nos permitirem esta sessão. Esta, de facto, como a enfermeira Ângela disse no início, é uma semana importante. Aliás, o mês todo de outubro é muito, muito intenso para os paliativistas também, porque celebramos no dia 12 o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Temos o nosso congresso a começar na quinta-feira, o Congresso Nacional que acontece em Aveiro, já com quase 500 pessoas inscritas. Estamos muito felizes com o que estamos a construir e, de facto, os profissionais estão a passar por momentos difíceis, estão cansados, é verdade, mas também continua a haver este entusiasmo e esta vontade de mudar o que não está bem e continuar e aprender com aquilo que está bem. E aprendemos uns com os outros. E a integração faz-se através dos profissionais, a integração faz-se pela comunicação. E a comunicação pode ser pegar no telefone e ligar. E isso esse conselho que a Ângela Simões acabou de nos dar, acho que é um mote muito bom para nós facilitarmos a nossa vida no dia a dia e permitirmos, de facto, o acesso aos cuidados que as pessoas precisam, as pessoas que atendemos. Muito obrigada e da minha parte, obrigada a todos os que estiveram connosco até agora e que nos ouviram durante esta sessão. Obrigada a todos. Muito obrigada. Não podemos então encerrar este webinar sem deixar de manifestar o nosso muito obrigada às excelentes preletoras, as senhoras enfermeiras Filipa Freitas e Ângela Simões, pela experiência e conhecimento que partilharam, envolvendo-nos numa reflexão sobre os cuidados paliativos, sobre a sua importância, sobre o caminho a percorrer e sobre a importância do papel do enfermeiro. Uma manifestação de gratidão também à nossa moderadora, a senhora enfermeira Maria Catarina Pazes, que muito contribuiu para o sucesso de funcionamento do nosso evento. E também não podemos deixar de agradecer a todos aqueles que fizeram questão de estar presentes no nosso webinar e contribuíram para o debate de ideias e partilha de experiências. E mais uma vez tivemos uma grande adesão com cerca de 700 participantes. E nesta ótica, aproveito então para recordar que no final deste webinar podem encontrar um breve questionário de satisfação, onde é possível identificar temas de interesse para futuros webinars. E já que falamos de futuro, aproveito para divulgar o nosso próximo webinar, que decorrerá no dia 12 de novembro, subordinado ao tema farmacovigilância, onde brevemente teremos as inscrições abertas. Também um bem-aja à nossa colaboradora Patrícia Ramos por todo o trabalho logístico que desenvolve, sendo elemento facilitador destes eventos. E sem mais demoras, despeço-nos com votos de uma boa noite para todos. Até ao próximo webinar e passo então a palavra ao Sr. Enfermeiro Walter Amorim. Antes de mais, muito obrigado pela presença destas fantásticas palestrantes. Eu não tenho palavras para aquilo que fui ouvindo, também era a qualidade e de facto devo dizer que me tocou profundamente a questão final que a Filipa Freitas falou. E de facto chamou-me a atenção de um pormenor. O simples facto de estar ao lado, cantar uma música, dar uma mão, isso é cuidar, isso é mesmo arte, a arte de cuidar, a arte da enfermagem. E faz toda a diferença na vida das pessoas que de facto nós contactamos, e isso de facto na minha ótica é ser enfermeiro. Agradeço muito aquilo que trouxeram cá hoje. Como é evidente, agradeço também à enfermeira Catarina Pazes,
a enfermeira Ângela Simões, simplesmente extraordinário. Acho que tivemos mais de 700 pessoas que saíram daqui felizes por terem tido esta oportunidade e por terem aprendido, de facto, algo diferente. E, de facto, o mote é este: trabalhar em parceria, criar sinergias e envolver todos, porque todos somos poucos. Eu acho que, de facto, é fundamental dizê-lo. É fundamental que os enfermeiros se envolvam. E foi aqui dada esse toque, a questão, pela enfermeira Ângela Simões, a questão dos colegas de urgência. E eu acho que é uma área que também tem que ser trabalhada nesta perspectiva. Os colegas de urgência têm que perceber que receberem utentes que vêm de herpes em situações terminais carecem desta atenção e deste cuidado e desta compreensão do que é intervir em sede de cuidados paliativos. E o sofrimento que muitas vezes nós vimos no outro e que depois se transpõe para nós, com todos os dilemas éticos que daí advêm, é uma oportunidade para, de facto, nós começarmos também a querer ter mais conhecimento, mais competências, dominar mais skills e poder, de facto, fazer melhor, fazer bem e fazer diferente. Eu acho que devemos fazer todos pensar, refletir, mudar comportamentos e práticas, porque, de facto, é de pessoas que nós estamos a falar. É de pessoas que, independentemente de estarem no fim de vida, merecem a proteção da sua dignidade enquanto pessoa. E eu costumo sempre dizer isto. Às vezes os próprios enfermeiros esquecem-se que são pessoas. Mas, acima de tudo, é fundamental que não se esqueçam que estão a cuidar de pessoas. Bem-aja a todos. Até o próximo webinar, em novembro. Muito obrigado por tudo. Boa noite.